Phantasmagoria é considerado o primeiro filme de animação de todos os tempos. Produzido em 1908, é um dos primeiros exemplos de animação desenhada à mão. Mas você sabia que os povos antigos divertiam as crianças com desenhos animados há cerca de 2,6 milhões de anos? Um novo estudo revela que eles foram os primeiros a fazer as imagens parecerem animadas. Mas como? Esculpiam figuras de animais em pedras e as colocavam ao redor de fogueiras. Quando a luz começava a saltar, aqueles bichos antigos simplesmente não conseguiam fazer nada a não ser sacudir o esqueleto e dançar. As gravuras pré-históricas ganhavam vida à luz bruxuelante do fogo, com os animais entrando e saindo de foco como se estivessem prontos para a festa. Imagine como era divertido para as famílias pré-históricas sentar ao redor de uma fogueira e criar essas obras animadas. Acontece que até mesmo algumas das antigas pinturas murais e esculturas encontradas em cavernas foram inspiradas por sua aparência na luz em movimento e nas sombras das chamas. Então, basicamente, essas gravuras antigas foram feitas para ganhar vida quando a luz do fogo as atingia. E agora os pesquisadores fizeram um filme mostrando esse efeito legal em um modelo 3D de algumas figuras de cavalos. O estudo diz que nossos cérebros estão programados para ver coisas em movimento na mudança de luz, por isso que essas gravuras provavelmente eram importantes para nossos ancestrais. Em outras palavras, o pessoal do tempo das cavernas dizia: "Ei, vamos esculpir algumas coisas legais nesta rocha e quando acendermos o fogo, parecerá que está se movendo." E hoje esses cientistas falam: "Isso é incrível! Vamos fazer um filme para mostrar isso, galera!" Andy Needham e seus colegas usaram digitalização moderna e tecnologia de realidade virtual para estudar 50 rochas planas esculpidas feitas de calcário, chamadas plaquetas. Elas foram encontradas no sul da França em 1800 e agora estão em um museu em Londres, cobertas por 77 entalhes realistas de todos os tipos de animais, como cavalos, renas e cabras montesas. Aparentemente, o Homo sapiens, com muito tempo disponível, fez essas figuras entre 16 mil e 12 mil anos atrás. Needham percebeu que muitas das rochas esculpidas foram danificadas pelo fogo, algumas cobertas de cinzas brancas, outras secas ou fraturadas por causa do calor. Após um exame mais detalhado, ele descobriu faixas cor-de-rosa de descoloração, resultantes de depósitos de ferro na pedra. O mais interessante é que as gravuras de animais eram frequentemente sobrepostas umas sobre as outras, às vezes até fundidas ou encaixadas umas nas outras, como uma espécie de quebra-cabeça de animais pré-históricos. Em vez de jogar fora o velho e começar de novo, os antigos artistas pegaram partes do corpo de animais para criar novos híbridos. Por exemplo, uma das rochas retrata um cavalo e uma criatura semelhante a um gado selvagem conhecida como bovídeo. Nesta obra-prima da arte pré-histórica, o abdômen e o pescoço do cavalo se tornam as costas e o pescoço do bovídeo, enquanto a cabeça do cavalo forma a orelha do bovídeo. Que forma criativa de reciclar! Os pesquisadores acreditam que as rochas pré-históricas de Montastruc foram usadas como entretenimento no horário nobre de nossos ancestrais. Mais de uma pessoa talhou os animais. Indivíduos de diferentes níveis de habilidade mostraram sua glória artística e foi um esforço em grupo. O fato de essas rochas terem sido encontradas juntas também sugere que era uma atividade comunitária. Então, é como se todas as famílias estivessem reunidas em torno da TV, esculpindo pedras e torcendo por seus animais entalhados favoritos. Quem precisa da Netflix quando se tem uma TV paleolítica? As gravuras nessas rochas e os sinais de que foram expostas ao calor sugerem que foram criadas para parecer que estavam em movimento. Às vezes você vê animais diferentes em poses distintas, então um ganha vida, depois o outro e então mais um. É como uma versão da Disney da Idade da Pedra. Técnicas semelhantes podem ter influenciado algumas das antigas pinturas rupestres, como as da deslumbrante caverna Chauvier no sudeste da França. Os retratos de animais também são sobrepostos, e alguns parecem ter sido aquecidos por fogos embaixo deles, o que significa que nossos ancestrais pré-históricos podem ter sido os primeiros animadores do mundo. Tudo bem, já que falamos sobre o passatempo favorito dos jovens, vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir os brinquedos mais antigos do mundo? Um deles foi uma simples bola feita de barro e encontrada nas ruínas da antiga Mesopotâmia. Pode parecer simples, mas nossos ancestrais brincavam com ela desde 3000 a.C. Naquela época, porém, não havia videogames sofisticados ou jogos de tabuleiro elaborados, então uma bola era o auge do entretenimento. Mas os mesopotâmios não eram os únicos a se divertir. Na Grécia Antiga, as crianças se divertiam com bonecas de barro. No Egito, elas tinham brinquedos em forma de animais, mas também bonecas feitas de materiais como argila, papiro e marfim. Sabe o mais impressionante sobre essas bonecas? Elas tinham membros móveis. Isso mesmo, nossos ancestrais tinham bonecas articuladas antes que fossem moda.
Mas nem tudo é diversão e jogos. Os brinquedos também tinham um propósito prático antigamente. Na verdade, muitos dos que foram descobertos pelos arqueólogos foram realmente usados para ensinar habilidades importantes para as crianças. Por exemplo, as egípcias brincavam com bonecos com formato de médicos, o que as ajudava a aprender sobre medicina e saúde. E não vamos esquecer dos passatempos que serviram para treinar futuros guerreiros. Na China antiga, os pequenos brincavam com cavalos e carruagens de brinquedo, o que os ajudava a se preparar para uma vida de batalha. Fale sobre começar com uma vantagem em sua carreira. Passando para os jogos de tabuleiro primitivos, que existem há mais de 5.000 anos. O mais antigo é chamado de Sienet e foi descoberto em antigas tumbas egípcias. É um pouco como um cruzamento entre xadrez e gamão, e era tão popular que foi praticado por mais de 2.000 anos. Isso que é um jogo com poder de permanência. Mas não nos esqueçamos do entretenimento para os mais novos. Arqueólogos encontraram chocalhos e apitos antigos, que eram usados para prender a atenção dos membros ainda mais jovens de suas famílias. E se você pensou que a coleção do seu filho era impressionante, espere até ouvir sobre a antiga princesa egípcia que tinha mais de 100 brinquedos de madeira em seu quarto. Só que talvez o mais surpreendente de todos tenha sido o ioiô. Isso mesmo, ele existe há mais de 2.000 anos. Foi inventado pela primeira vez na Grécia Antiga e frequentemente utilizado em batalha, acredite ou não. Porém, eventualmente, as pessoas perceberam que era muito mais divertido apenas brincar com ele e fazer truques. As bolas de gude também divertem as crianças e alguns adultos há milhares de anos. Arqueólogos encontraram evidências de mármore que datam de cerca de 5.000 anos na civilização do Vale do Indo. Naquela época, os mármores eram feitos de todos os tipos de coisas. Quer dar um palpite? Ok, vou te dizer. Caroços de frutas e pequenos pedaços de pedra polida. Isso mesmo, aquelas crianças antigas estavam ficando inventivas com suas criações. Alguns artesãos foram além e criaram mármores de barro. Vamos voltar aos antigos egípcios e seus adoráveis barcos em miniatura feitos de marfim, madeira e argila. Eles podem ser considerados brinquedos, mas também pretendiam representar a passagem para o outro lado. As crianças vikings também tinham tipos semelhantes de itens. Um barquinho de madeira com mais de 1.000 anos foi encontrado em uma fazenda perto da costa da Noruega. Parecia uma embarcação de verdade e teria sido a coisa mais legal. Assim como as crianças de hoje enlouquecem com carros de corrida e drones. Você pode imaginar os pequenos naquela época exibindo seus barquinhos para seus amigos. Muitos desses brinquedos ainda são muito divertidos de se brincar hoje. Há muitos outros deixados de lado, como os soldadinhos de chumbo e peões. Quer saber mais sobre engenhocas antigas ou dos primórdios do cinema?